hoje superabundou a graça de Deus. Amém? É um ministério ao qual eu amo, está no meu coração, e nós temos assim auxiliado algumas instituições. Já fiquei 19 anos à frente de uma casa de recuperação. Aprove ao líder, paralisar o trabalho, mas como é um ministério que arde no nosso coração, não tem como parar. A minha grande preocupação era, se um dia eu passasse próximo de um dependente químico, olhar para ele e dizer: isso já não é mais problema meu. Esse era o meu maior temor. Então, para que eu não viesse assim, de uma certa maneira, perder aquilo que o Senhor havia colocado em meu coração, eu procurei me envolver. Hoje eu sou voluntário em algumas casas de recuperação, sou servo, estou aqui para servir. Amém? Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 14. Segunda Reis, capítulo 4. Pode confundar aí. Só para o fundo. Primeira Reis, 14, 4. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, fala: eu vou também. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 14 diz: então disse o profeta: que há de se fazer por ela? E disse Geazi: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama. E chamando-a, ele lhe pôs à porta. E disse Eliseu: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não iluda tua serva. A mulher, porém, engravidou e deu à luz a um filho num tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, estava com os ceifeiros, e disse ao seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E disse o pai dele a um moço: leve-o para sua mãe. E ele o pegou e levou para sua mãe. O menino esteve no colo dela até o meio-dia. E então morreu. Verso 25. Partiu ela e veio ao encontro do homem de Deus no Monte Carmelo. E vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: olha, aí está a suanita. Corre ao encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E respondeu ela: vai bem. Chegando ela ao homem de Deus no monte, abraçou os pés. Geazi chegou para tirar, mas o homem de Deus disse: deixa, sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu de mim e nada me revelou. Somente até aqui, amém? Pode sentar. Aqui é uma passagem muito conhecida. Fala-se de uma mulher muito rica, conhecida na Bíblia como Suanita. Essa mulher, por sua vez, toda vez que Eliseu passava ali, se hospedava naquela casa, e ela, num gesto de generosidade, preparou um quarto para que, quando ele ali passasse, pudesse ter a sua privacidade. E ele, na qualidade de ser grato, a Bíblia diz que ele disse: olha, Geazi, pelo que a gente pode fazer por ela, o que a gente pode retribuir? E diz que Geazi veio: olha, ela não tem filho. E ele disse: olha, daqui a um tempo, porém abraçarás um filho. Ela falou: olha, não mintas para mim, porque tu és o homem de Deus. E diz que num tempo determinado, aquela mulher abraçou realmente como foi profetizado na vida dela, e ela teve um filho. Diz que em um determinado momento, aquele jovem estava com seu pai na seara, quando de repente a palavra vai dizer que aquele menino começou a sentir fortes dores de cabeça.
Ele dizia: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse: olha, leve o garoto até onde está a sua mãe. E diz que chegando em casa, pegou a criança, colocou sobre o seu colo, e a Bíblia diz que aquela criança morreu. A sua mãe pega o seu filho, leva até o quarto do homem de Deus, coloca sobre sua cama, prepara uma montaria e vai em direção ao homem de Deus. Diz que chegando próximo aonde estava Eliseu e Geazi, ela diz que partiu ela ao encontro do homem de Deus, ao Monte Carmelo. Diz que vendo-a de longe, disse a Geazi: corra ao encontro, diz-lhe: vai tudo bem contigo, vai tudo bem com teu marido, vai tudo bem com teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Não, vai tudo bem. Hoje eu quero falar sobre um tema: mentiras bonitas e verdades feias. Aqui nós estamos falando de um momento em que alguém acaba de perder um filho. E quem, na qualidade de uma mãe, especialmente, acaba de perder um filho, vai dizer: não, está tudo bem, não, eu só perdi um filho, está tudo sob controle. Talvez eu acho que eu sou a única pessoa que defende a esposa de Jó. Muitos dizem: olha, não seja como a mulher de Jó, porque foi uma louca. Jó estava preparado para passar por tudo que ele passou, mas ela não estava. A maior riqueza que aquela mãe tinha era os seus filhos. Talvez ela não sentiria tanto se não fosse a perda, não foi de um, mas de todos os filhos. E de repente essa mulher, quando ela vê que o seu filho morreu, e a única opção que ela tinha naquele momento, talvez ela pensou: se ele teve autoridade da parte do Senhor para profetizar que eu geraria, ele também terá autoridade do Senhor para trazer a vida ao meu filho. Talvez ela entendeu dessa filosofia, porque senão ela não iria até o homem de Deus, e lá só para dizer: não, meu filho morreu, tá? Não, eu acredito que ela foi já nessa fé. Só que quando ela se encontra, ela está de frente ao homem de Deus, o homem de Deus fala: vai tudo bem com a tua casa? Ela: não, está tudo bem. Não, vai tudo bem com o teu marido? Ela disse: não, vai tudo bem. Vai tudo bem com o seu filho? Ela disse: não, vai tudo bem. E às vezes nós temos observado quantas pessoas têm vivido dessa maneira, porque nós aprendemos que sempre tem que falar que está tudo bem. Não, irmão, você não pode falar que você está passando por um momento difícil. Não, não pode, não podemos. Só que a nossa visão é: quem somos nós? Dentro do templo temos unção, temos uma intimidade com Deus, algo sobrenatural. Mas quando estamos do lado de fora, e depois do culto, é muito fácil eu ser crente dentro da igreja, é muito fácil glorificar, é muito fácil você chegar na presença do Senhor, olhar e falar: que unção, uau, que lugar abençoado. E as pessoas chegam e elas acabam se envolvendo, porque o astral, porque a presença do Senhor, ela é notória. Mas e depois do culto? Quantas vezes já vimos situação de pessoas dentro da igreja, sabe, uma intimidade tremenda com Deus, mas quando está do lado de fora, e quando está só, vivendo talvez um momento difícil, saúde, talvez um problema financeiro, espiritual, sentimental, e aí de repente você encontra um líder, um pastor, e aí ele olha para você e diz assim: minha irmã, como é que você vai? Está tudo bem? Isso é uma pergunta que a maioria dos crentes faz, né? Quando encontra o outro: pode ser, meu irmão, paz, como é que você está? Está tudo bem? Sempre assim. E você fala o quê? Está tudo bem. Só que algo me chamou a atenção na atitude dessa mulher. Aí ela fala aqui, ó:
27 fala: chegando ela ao homem de Deus, ao monte, abraçou os pés dele. Geazi chegou para tirar, mas o homem de Deus disse: deixa, porque sua alma está em amargura, e o Senhor encobriu de mim e nada me revelou. Quando você fala que está tudo bem, e de repente não está tudo bem, às vezes até os líderes recebem, às vezes, título de líderes que não cuidam das suas ovelhas, pastores que não se preocupam com o rebanho. Sabe por quê, pastor? Tem uma ovelha sua que anda pedindo auxílio em outros lugares. Não, como assim? Mas até ontem ela disse que estava tudo bem. Não, mas para nós ela não revelou isso. E essa mulher, ela diz: olha, está tudo bem. Era o momento, se ela foi em busca de buscar algo da parte do homem de Deus, ela tinha que jogar limpo. Aqui, Eliseu, meu filho morreu, não está tudo bem, eu preciso, eu não sei se você vai me consolar ou vai trazer meu filho de volta, mas se ela foi até a presença do homem de Deus, é porque ela necessitava de algo. E aí a palavra do Senhor diz que quando ela correu, abraçou os pés do homem de Deus, Geazi foi tirar. Ele disse: olha, não tira, porque a sua alma está angustiada, e o Senhor não me revelou essas coisas. Aprende uma coisa: nem todo mundo vai saber o que você está passando, se você não chegar e dizer: não está legal. Tá. Casais que entram na igreja, mãozinha dada, que coisa linda, e alguém olha e fala: que casal maravilhoso, que exemplo. Mas como é que é entre quatro paredes? Quantos casamentos que já se acabaram? Quantos casamentos que poderiam ser salvos se tivessem coragem de dizer: não, pastor, precisamos conversar, estamos passando por isso, nosso casamento, estamos vivendo situação. Opa, calma aí, meu filho, vem cá, a igreja é isso, vamos te abraçar, vamos cuidar. Aí nós vemos aqui que às vezes temos que mostrar que somos fortes o tempo inteiro, dizendo: estamos na unção, cheio de óleo, estamos na luz, mas tem hora que literalmente dá vontade de chutar o balde. Está entendendo? Não, estamos na bênção, estamos na luz. E lá fora? Não aguento mais. Está difícil. Complicado, não estou conseguindo encontrar uma solução. Eita, Deus poderoso. Não estou conseguindo. Mas o que acontece? Estamos muito preocupados com o que as pessoas pensam de nós. Bom, teve um momento no meu ministério que eu falei: ó, seguinte, falei, vou para o monte, então eu vou, não, eu vou sozinho. Eu quero ter um particular com Deus. Tem hora que tem que ser você e Deus. Deus gosta de sinceridade, irmão. Deus que não te conhece, não vai para cima, ah, Deus, está tudo bem. Ele está olhando e falando: não, não é isso que eu estou vendo. Subi no monte, falei: Deus, foi um prazer te conhecer. Para mim não dá mais nada. Falei: Deus, não estou aguentando. Não pode ter medo. Senhor Deus, não estou aguentando mais. Verdade. É difícil. Comecei a conversar com Deus, apresentei ao Senhor, coloquei diante da presença do Senhor o que eu estava vivendo, o que eu estava sentindo. É isso que nós temos que aprender, a ir diante daquele que pode te ajudar. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas olham para nós como super-homens, como mulheres maravilha. Não, esse povo parece que não tem problema. Não, esse povo parece que, sabe, é de outro planeta, não é possível. E daqui a pouco vê esse mesmo povo todo cheio, vazio. Entra na igreja, vive como um leão, mas lá fora anda como um gatinho. Mas não era aquele lá que pulava e tal, e de repente lá fora. Por quê? São situações que às vezes precisam ser tratadas. Nós aprendemos que só temos que estar cheio, não podemos mostrar nossa fraqueza, sim, realmente, mas também não podemos encobrir, não podemos querer maquiar, viver de aparência.
A palavra do Senhor diz assim, olha, não servindo à vista como para agradar os homens. Para mostrar uma posição, que eu estou bem, ele tem que ver que eu estou, sabe, apresentado. A Bíblia fala que Deus não se impressiona com a aparência. Deus não se impressiona. Não tem como impressionar Deus. Ao homem pode, mas a Deus não. E fala que muitas vezes não compartilhamos porque estamos preocupados com a nossa honra. E aí, vou falar o quê? Eu, pastor, chamar um membro da igreja para conversar, ou um líder, ou um outro pastor, estou preocupado com a minha honra. O que vão pensar de nós? Se vou falar que eu estou fraco, vou perder a moral ou a autoridade. E aí a gente começa a viver uma vida de hipocrisia. Eu vou falar o quê? O que eles vão pensar de mim? Pô, pega essa daqui. O maior homem que passou aqui na face da terra. A Bíblia fala que não encontrou pecado nenhum. Houve um momento que ele falou assim, chamou seus discípulos, mais chegado, falou: Pedro, Tiago, João, passa lá. Pode falar, mestre. Vamos comigo aí, né? A minha hora é angustiada. Jesus precisava chamar eles. A Bíblia fala que tinha momentos que Jesus ia sozinho orar. Diz que ele passava por lugares perigosos, ele ia sozinho. Só que teve um momento que ele precisou de alguém. Ele falou: vamos comigo orar. Ele falou: minha alma está angustiada. Às vezes você quer viver, você quer passar sozinho. Às vezes você quer suportar, você quer carregar um peso sozinho. E aí você começa a não aguentar, e aí vai esmorecendo, vai esmorecendo, vai esmorecendo. Quantas pessoas hoje se encontram fora? Por quê? Porque quiseram viver uma vida só, porque eu e o medo, o que vão pensar, o que vão falar. Quantos casamentos vão estar dizendo poderia ser salvo? Quantos obreiros que se encontram hoje não tiveram falar: meu líder, não me ponha hoje à frente. Não me ponha hoje à frente. Segura um pouco, não estou preparado. Como assim? Você é um líder, você tem que estar preparado. Nós temos que aprender a respeitar. Olha que interessante aqui, ó. 1 Reis 19, diz que Elias, depois dele ter feito cair fogo do céu, matou os profetas de Baal, o camarada estava com a moral. Daqui a pouco recebe o recado de Jezabel. E ela fala assim: Jezabel mandou uma mensageira dizendo: assim façamos, né? Que até amanhã, esta hora, se não fizer com a tua vida como um deus. Falou: meu irmão, sai fora daqui, porque amanhã eu vou te matar. Ah, pode vir, fiz cair fogo do céu. O que é enfrentar Jezabel? O que é enfrentar essa mulher? Sabe o que ele fez? Talvez até movido pelo impulso, pelo momento. Fala assim, ó: Elias teve medo. Você está entendendo? Sabe aquela coisa: eu não tenho medo de nada, irmão. Eu não tenho medo de nada. Entra como um gatinho e sai como um leão. Não entra como um leão e sai como um gatinho. Ah, mas você não falou que não tinha medo? Não era você que dizia que era para ser forte, ser corajoso, mas não era você? Entra como um gatinho e sai como um leão. Humildade é tudo. Ele teve medo. Olha, o crente não pode ter medo. Não podemos ter medo. Uma vez eu vi uma pregação sobre o medo. Uma pregação tremenda. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Mas houve um momento na vida dele que ele teve medo. Aí falou o quê? Teve medo, correu para salvar a sua vida. E diz assim: sentou-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te, come pão e água. E ele falou: eu tenho comido e bebido. E tomou e tornou a deitar-se. Poderia chegar: ô seu covarde, o que você está fazendo aí? Tem que levantar. Você foi escolhido para fazer a diferença. Tu fez cair fogo do céu.
céus, agora fica aí pedindo a morte, fugindo. O anjo chegou e falou: beleza, bebe, se alimenta, descansa. Você tem uma caminhada ainda pela frente. Aleluia. Você está entendendo? Você não viu o anjo falando: oh, você é covarde. O anjo falou: descansa. Meu líder, eu não estou bem. Vai descansar, soldado. Vai segurar aqui enquanto você estiver lá se recuperando. Nós estamos aqui na batalha. A hora que você estiver pronto, pode vir. Nós vamos guerrear junto. Você está entendendo? Porque uma pessoa debilitada, ela pode prejudicar toda uma estratégia. Você colocar um soldado debilitado no meio de um pelotão, ele pode estragar toda uma estratégia, porque ele não está preparado para aquela guerra. Se ele chegar e falar: mas se eu falar que eu não estou preparado para a guerra, o que eles vão fazer? Vão me tirar do exército. E eu não quero, eu me alistei, agora eu tenho que marchar. Se você não cansar pelas lutas, é o cansaço pelo tempo. Davi se cansou. Davi cansou, está lá na guerra, lá na vida, estava pelejando. Quando o gigante foi para cima, um dos soldados dele viu, partiu para cima do gigante, matou. Cercaram Davi e falou: não, tira o rei, para que não se apague a lâmpada de Israel. Fecharam aqui, começaram a conduzir Davi e falou: não, você não veio mais para a batalha. Agora nós vamos guerrear. Está entendendo? Sabe o que acontece? É que quando nós chegamos na presença do Senhor como leão, esquecemos que tem um hino que eu acho tremendo, quando ele diz assim: quando tudo deixares notar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares notar, irmão, deixa no altar. Deixa a tua fraqueza, deixa a tua dor, deixa a tua angústia, deixa a tua decepção, deixa o teu orgulho, deixa no altar. E aí falei: então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. E falei: quando o teu ser Ele controlar. Ele que não deixa Deus controlar. Não damos a opção de Deus controlar. E aqui vai dizer a palavra no livro, e diz aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, não, 1 Coríntios, desculpa, pastor Ivan, até que horas? Eu não vou estender, porque eu tenho que trabalhar. Está bem hora de serviço, eu tive que dar um tempo para correr para cá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Escolheu as coisas fracas. Escolheu as loucas, mas Ele também escolheu as fracas. Para quê? Para confundir as fortes. Nem sempre você está no estado de fraqueza, quer demonstrar que você está distante de Deus, que acabou. Não, isso faz parte da vida. Temos que aprender que nós somos seres humanos, amém? Seres humanos, temos sentimentos. Só que às vezes pegamos alguns sentimentos e queremos encobrir e dizer: esse sentimento você não pode ter. Faz parte da vida. Faz parte. Você vai ver inúmeros homens que fizeram maravilhas. Você vai ver homens cansados. Homens dizendo: olha, está difícil. Senhor, olha o povo. Senhor, olha, eu não tenho mais
de se curar. Tem coisa que você tem que parar para ser curado, para ser tratado. Não adianta querer continuar, porque será como a palavra do Senhor diz: um doente cuidando de outro doente. Está cheio de doente cuidando de doente. Camarada cheio de problema, querendo resolver o problema dos outros. Vai cuidar primeiro dos seus. Vai resolver o seu problema primeiro. Se fortaleça. Aí você vem e faça algo pelo teu irmão. Hoje vemos doente cuidando de doente. Olha, irmão, você não pode. Mas você também está vivendo isso. Por que você está falando que eu não posso? O que você está fazendo? Está doente. Cego, conduzindo outro cego. Vamos se curar, vamos se tratar. Um soldado, quando ele é ferido na batalha, ele não continua no campo da batalha. Leva ele para o quartel-general, cuida dele. Sara as feridas dele. Fortalece ele. Porque esse soldado vai ser muito útil aqui no campo da batalha. Curado, não doente. Porque pessoas doentes deixam outras doentes também. Pessoas curadas curam pessoas. Doente, como é que você vai ajudar alguém enfermo? Você na mesma enfermidade, na mesma situação. E aí começa a acarretar um peso sobre a tua vida. Já tem os seus. E aí começa a pegar de um, pega de outro. Vai se cuidar primeiro. Vai se tratar. E depois você volta. Porque você vai ser muito útil. Amém? Você vai ser muito útil no campo missionário. Diz: o plano de Deus não é para os fortes, mas é para aqueles que Jesus disse: vinde a mim todos os fracos, oprimidos e sobrecarregados. O plano de Jesus não é para os fortes, é para os fracos. Forte não precisa de ninguém. Já viu uma pessoa forte pedir ajuda? Já viu uma pessoa que está bem, tudo certo, pedir ajuda? Não. Os planos de Jesus é para os fracos. É para aquele que tem coragem. Tem coragem. Ele não tem coragem de dizer para o seu líder, mas na rede social todo mundo sabe o que está acontecendo com ele. Todo mundo sabe. Aí você às vezes é até surpreendido, falar: pastor, dá uma assuntada na rede social. Porque não vai lá na página tal. Aí você chega lá: que irmãos são esses? Há tanto tempo eu tenho caminhado com esse povo. E eu estou vivendo tal coisa, tal situação, e assim. Aí você fala: eu desconheço isso. Eu desconheço. Uma vez, eu estava trabalhando na rua, e na rua que eu trabalhava com produtos de limpeza, fazendo jabá aqui, meu Deus. Trabalhando na rua com produtos de limpeza. Assim, na rua, tinha uma ovelha nossa no portão, parada. E eu disse a ele: a paz do Senhor, varão. Ele disse: a paz, pastor. Eu disse: está tudo bem, varão? Ele disse: está tudo bem, pastor. A mulher dele gritou lá de dentro: está tudo bem, coisa nenhuma. Eu parei o carro. O som dela foi mais alto do que o meu. Estava lá no carro. Parei o carro, desliguei, fechei. Vamos ir. Vamos conversar. Vamos entrar, mano. Valeu, eu também. Eu vou entrar. Você não está sozinho. Entramos. Fizemos a oração. E ela falou assim: o que você perguntou para ele? Sara, né? Sara, quando o olho veio trazer a porra nova. Ó, daqui o tempo, Sara dará luz, né? Já cansada de idade. Diz que ela deu risada, né? Estava ouvindo. Cuidado aí, mano. A mulher deu um ouvido abençoado. Ela falou: o que ele falou, pastor? Ela disse que está tudo bem. Está tudo bem? Ela foi na despensa. Ela falou: está tudo bem, não tem arroz para dar para o seu filho? Está tudo bem, não tem leite para dar para o seu filho? Está tudo bem? Você está com problema sentimental? E um bonitão assim no portão, assim, perninha cruzada? Não, está tudo bem. Eu falei: sabe como é que chama isso aí, meu amigo?
dai aos santos as vossas necessidades. Eu não vejo problema nenhum você chegar, pastor, seguinte, está assim, está assim, está assim, está assim. Beleza, quem que não passa por dificuldade hoje? Mas na mente cristã, ele acredita que ele não pode dizer que ele está passando por tal situação. E aí começa os problemas se aumentando, se aumentando, aumentando, aumentando. Uma coisa que você poderia resolver numa atitude acaba influenciando em outra área. A Bíblia diz que um abismo, ele vai chamar outro, e outro, e outro. Até uma hora que você perde o controle da situação. Porque se tivesse a humildade de no começo dizer, opa, peraí, como diz a palavra do Senhor lá, Ezequiel, né? Põe a tua casa em ordem. Oh, glória. Aleluia, Deus. Não espera a casa cair, não, irmão. Não espera a casa cair. Põe em ordem. Arruma o que tem que arrumar. Peça ajuda que tiver de pedir. É fácil eu ser crente dentro da igreja. Eu tenho unção, eu tenho poder, eu estou cheio de óleo. Mas e do lado de fora? Não corresponde com o que eu sou dentro do templo. Não corresponde. Segunda Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. 3 vezes orei ao Senhor para que afastasse de mim. E Ele me disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo teve uma revelação. Não sei se estava no corpo, não sei se estava no espírito. Vi coisas inefáveis. Subi até o 3º céu. Camarada viu coisas que quando ele voltou maravilhado com aquela experiência. Diz que um mensageiro o esbofeteou. Como que eu estou no céu, no inferno tão rápido? Ele foi questionar: Deus, Senhor. Falou: a minha graça te basta. Aleluia. O meu poder se aperfeiçoa é na tua fraqueza, não é na tua força. Não, eu não preciso, não. Você precisa, nós precisamos. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Eu não tenho essa, não, eu não preciso. Uma vez, o irmão teve uma visão. Diz que no inferno havia homens, um lugar muito sujo, bagunçado, comida espalhada para tudo quanto era canto. Homens fracos, magros, esqueléticos, desnutridos. E um monte de alimento, mas todos eles desnutridos, com comida e passando dificuldade. E ele teve uma outra visão de um lugar mais organizado. Só que chamou a atenção dele que aqueles homens, tanto quanto estava no inferno, quanto que ele diz que estava no céu, diz que esses homens tinham os braços muito compridos. Então eles não conseguiam trazer o alimento para a sua boca em virtude do tamanho do seu braço. Então não chegava. Então a comida caía tudo pelo chão. Mas quando ele chega ao céu, ele vê os mesmos homens com braços grandes, mas todos eles nutridos. Sabe qual é a diferença? Que o que estava lá embaixo tentava se alimentar, mas os que estavam lá em cima alimentavam do lado, e o outro alimentava o outro, e assim sucessivamente. É assim que devemos nos portar como os irmãos em Cristo. Fortalecei-vos uns aos
aos outros. Amém? É fortalecer. Ah, eu não estou conseguindo, não. Vou te levar um alimento, irmão. Não sei se é espiritual, não sei se é algo físico, mas nós vamos te fortalecer. Não queira você sozinho, se você não está conseguindo. Jesus precisava caminhar com os 12? Sim ou não? Eles deram mais trabalho para Jesus. Deram muito trabalho. Teve um momento que falaram: ô Senhor, os discípulos de João é mais educado que os seus. Os camaradas só davam problema para Jesus. Chegaram lá, se mexendo nas coisas sem lavar a mão. O camarada repreendeu e falou: os discípulos de João são mais educados que os seus discípulos, viu, Jesus? Já dá uma instrução aí para eles aí. Tem que lavar a mão, os camaradas chegarem. Tradição. Jesus precisava dos 12? Não. Porque na hora que talvez ele mais iria precisar, todos fugiram. Até Pedro, que jurou fidelidade, dizendo: não, Senhor, estou fechado contigo. Cuidado com o tamo junto, tá? Cuidado com o tal tamo junto aí. Tamo junto, está fechado. Jesus falou: tá bom, estamos fechados. Mas Jesus sabia. Momento, Pedrão todo cheio. Jesus falou: Pedrão, chega. Satanás pediu permissão para te peneirar com o trigo. Olha aí. Mas eu vou ganhar o Pai por ti. Aleluia. E quando você se converter, apacenta minhas ovelhas. Está entendendo? Sabe o que eu acho interessante nessa passagem? Eu vejo a mesma de Jó. Jó, quando Satanás pediu permissão, porque o diabo, ele não pode mover um músculo em sua direção sem a permissão de Deus. Ele não pode mover um músculo. O Senhor fala de rodear e passar pela terra, observar-se no céu de Jó, homem íntegro e reto. Qual o título do camarada Tiago? Foi o homem que falou acerca das qualidades de Jó. Não, foi o próprio Deus. Imagina se ouvir isso do próprio Deus. Falar: tá vendo esse camarada aqui? É íntegro. Tá vendo essa moça aqui? É íntegro, é reta. Aí o diabo fala: é? Também. A vida que eles levam. Quem não vai ser íntegro com a vida dessa? Abastar. E o Senhor disse: não toquem tudo que eles tiveram. Só não toquem na sua vida. Está entendendo? Eu acho interessante que Deus permitiu que o diabo tocasse nas propriedades de Jó. Só que Jesus não permitiu que tocasse em Pedro. Sabe por quê? Deus viu que Jó estava preparado, mas Jesus viu que Pedro não estava preparado. Se você está vivendo tal situação, é porque o Senhor está dizendo: você está pronto. Você está pronta. Mas a luta está difícil. Você está pronta. Você está pronto. Você foi preparado para esse momento. Amém. Pronto. Mas antes, louvamos aí também o que fala, né? Sara todas as feridas. Até onde sara as feridas? A pessoa está andando aí cheia de feridas. Precisamos ser tratados. Pessoa com rancor. Rancor. Fala de amor, falamos de perdão, falamos de unidade. Só que você lá e eu aqui, mas não. Precisa ser tratado, amigão. Precisa ser tratado. A Bíblia fala que houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão, o mais velho,
cidade. Ele falou assim, ó, presta atenção, eu gravei isso. Ele falou, eu fui um dos administrativos da Ford. Eu trabalhei muitos anos na Ford. Quando o presidente, o diretor-presidente, tinha que fazer alguma mudança, ele falou, vou te dar um exemplo. Temos que pintar o nosso estabelecimento. Chamava toda a diretoria, todo o departamento. Ó, vai pintar, e ele falou para cada um escolher uma cor, né? Azul, vermelho e tal, não sei o que e tal. Ele falou, venceu o azul. Ele falou, só sabe qual era a sensação que os outros saíam daquela reunião? Eles não saíam com a sensação de que, olha, não escolheram, uma sensação de derrotado, mas eles saíram com a sensação dizendo, fomos lembrados para tomar uma decisão importante. Amigão, só para você se lembrar, uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, não importa que você seja uma folha, o importante é que você está ligado na videira, mano. Entendeu? Ah, porque eu não fui, porque não me chamaram, porque eu não era. Meu irmão, você foi lembrado? Foi. Não aceitaram as tuas ideias? Não. Fica na unção. Não é porque não aceitou agora que ela não está valendo. Mas vamos deixar para uma outra oportunidade, beleza? Amém. Tem um entendimento disso. Agora, como nós voltamos, ser curado, de poder amanhã olhar para aquela pessoa que te magoou e você não mudar de calçado. Na maioria das vezes, quando a gente somos chamados a fazer um velório, um ato fúnebre, a maioria do choro que nós pressentimos não é pela perda, é pelo que não fez. O último abraço, a última ligação, o último perdão. E aí bate aquela tristeza, por que eu não fui lá? Porque eu estava doente. Estava doente, estava machucado, ferido. Precisamos curar e ser curado. Tem um hino que fala, né? Eu quero curar e ser curado também. Eu quero curar, mas eu quero ser curado também. Eu quero tratar, mas eu quero ser tratado também. Não temos que parar com esse negócio, eu sou crente, agora eu não preciso mais. Não, precisamos sim. Precisamos sim. E aí Paulo fala aqui, ele porém me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei na fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Senhor, a tua presença, ela me basta. Mas para que eu possa ter a tua presença constantemente, a fraqueza, não estamos falando daquela pessoa que fica se lamentando, mas é aquela fraqueza de dizer, olha, eu não sou nada sem ti. Assim como o corpo precisa do alimento para se mover, nós precisamos do teu Espírito para te adorar. Porque senão me torna uma rotina a minha vida. Estamos nutridos fisicamente, mas espiritualmente. E Paulo fala, olha, então vou me gloriar na minha fraqueza. É na minha fraqueza que eu quero me gloriar. E para terminarmos, Hebreus 11. Hebreus, capítulo 11, 33 e 34. Hebreus 11, 33 e 34 diz assim a palavra do Senhor: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, e da fraqueza tiraram força. Os camaradas levam a falar, ele só vivia uma época de perseguição. Onde você vai buscar força numa perseguição? Onde você vai buscar auxílio numa perseguição? Naquela época não tinha para onde correr. Hoje na perseguição você tem 1001 situações, mas naquele tempo, que eram jogados na arena,
cerrados ao meio, não podiam ter a liberdade que temos hoje de pregar, falar do Evangelho, portas abertas, café da manhã. Antigamente era tudo. Vai ter um culto hoje, lá naquela floresta e tal, era tudo escondido. E aonde que esses homens arrumavam força? Da onde esses homens tinham tanta força? Eles falaram: o que você tem? Eles: olha, eu só tenho fraqueza. Então vai ser daí que você vai tirar a tua força, meu amigo. É da sua fraqueza, meu amigo, que você vai tirar a tua força. É saber que em qualquer momento, meu irmão, nós podemos ser capturados, mas saber também que daqui a pouco estaremos com Ele, cantando o hino da vitória. Sabemos que daqui a pouco estaremos lá. Vamos tirar força. O que nós temos? A fraqueza. Então é aqui que nós vamos tirar força. É aqui que nós vamos se firmar. Não é essa fraqueza de tutibiar, como a palavra diz. Aleluia. Mas é aquela fraqueza de você olhar e falar: e agora? Quem vai me auxiliar? Hoje você liga para o irmão, aí tem alguém para te dar uma palavra. Você abre a internet, aí tem tantas palavras que pode te ajudar. Mas naquela época não tinha, meu amigo. Só tinha fraqueza. Só tinha luta. E aqueles homens entraram para a galeria dos heróis. Aleluia. Os homens fizeram história. E hoje nós complicamos tantas coisas. Os camaradas morrendo pelo Evangelho, muitos desistindo porque alguém não fez o que ele queria. Muito fácil. Precisa ser tratado, precisa ser curado. E aí vem e diz: quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não pode viver. Um dia desse eu vi um pastor dizendo: sabe qual é a maior igreja do mundo? É a dos vizinhos. Tem muita gente aí fora. Tem muita gente aí. Cada 10 que você fala: ah, eu já fui. Ah, eu era. Mas por que você parou? Ah, porque um dia me machucaram. Foi Jesus que te machucou? Foi Ele que te magoou? Não. Então, volta para a igreja, meu amigo. Os fins estão perto. Ele está voltando, meu amigo. Esse mundão aí é só ilusão. Fica de pé. Oh, soberano Deus. Às vezes nós não temos espaço na igreja também para chorar. Nem batizante está doendo. Precisamos confiar mais nas nossas lideranças, no anjo da igreja, nos seus líderes. Igreja é lugar de se curar, é lugar de comunhão, mas é lugar também de cura. Amém? Quantos precisam dessa cura? Amém? Eu preciso. Quantos de nós precisamos? Engana-se aquele que diz: não, eu estou bem. Ah, não, Deus, cura-me. Tem um erro que fala assim: eu quero ser Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso. Quantos querem ser um vaso novo no mundo do Senhor nessa noite? Amém? Quantos precisam ser quebrados, serem feitos de novo? Ele está aqui. É só dizer: Senhor, me quebra. Quebra o meu orgulho. Quebra o meu orgulho, Senhor. Amém? Se alguma situação, sai daqui, pega o teu telefone, liga para aquela pessoa, marca um almoço, marca um jantar. Fala: meu, te amo. Esse dia eu aprendi com o pastor, ele ligou para mim e falou assim: pastor Márcio, ele disse: só ligou para falar isso. Eu
Eu quero que o senhor saiba de uma coisa. Eu falei, bicho, Jesus te ama e eu também. Aleluia. Está entendendo? Liga para ele e fala aí, eu quero que você saiba de uma coisa. Jesus te ama e eu também. Aleluia. Deus abençoe a Deus. Pode deixar no fundo aí, eu queria fazer uma oração com o pessoal. Só no louvor lá para cantar de novo? Vocês escolhem o louvor para cantar? Pode cantar? Só se organizar aqui para a gente cantar. Queridos, você estava pregando, é o segundo café seguido que o Senhor tem falado que foi bom ser sentido. Não sei quem estava no café do mês passado. Estava o pastor. O João dele agora, o pastor. A nova terra. Pastor Cleiton, né? Uma vez eu dei uma mensagem lá também, muito voltada para pastor, para liderança, sobre essa fase que todo líder vive, né? Uma fase de preocupação, de medo, e vencer tantas guerras, mas por causa de uma mensagem, de um mensageiro, o líder ter vontade de parar, de desistir. E o pastor estava pregando e me veio uma fala de uma vez, uma pessoa me perguntou uma pergunta: quem ministra o seu coração? Porque nós, como pastores, ministramos muitos corações, mas quem ministra o nosso coração? Quem que ainda fala no teu coração? Para quem que você senta para ouvir falar? Qual é a mesa que você senta para pedir um conselho? E é por isso que nós passamos nesse momento. Eu quero aproveitar aqui, eu queria chamar o pastor mais de novo que ensina aqui, pastor. Ele já sou descendo, eu deixei só que foi um exercício físico. Eu pedi para o pastor mais fazer uma oração especial aqui. Eu assumi a igreja que eu sou pastor, irmãos, em 2018. Assumi ela de forma definitiva, né, como pastor presidente. E os primeiros anos foram anos muito difíceis para mim, de adaptação. Eu fui formado por um líder, mas eu sempre tive uma característica diferente, né? Você não tem pessoas iguais. Você pode ter na mesma igreja ter pessoas com personalidades diferentes, com formas diferentes de fazer. E essa adaptação da igreja foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito brincalhona. Aqui eu tenho que ser sério, mas eu sou uma pessoa muito brincalhona e meu líder é um líder muito sério. Então essa transição da igreja foi difícil. E eu comecei a ficar mal com isso, porque eu queria vestir um personagem para poder agradar a igreja. E durante muito tempo eu tentei vestir esse personagem para ter aquele padrão da igreja, só que isso não estava fazendo bem para mim. E quando eu cheguei a ver que a situação ficou muito complicada, difícil, eu chamei os obreiros ao altar. O Bill está aqui ainda, Bill? Cadê o Bill? Bill da igreja, aqui agora tem dois Bill aqui, né? O Bill, meio Bill da igreja. Bill do grupo da igreja, ele vai lembrar do que eu vou dizer aqui. Eu reuni os obreiros ao altar uma vez na nossa igreja, e eu não estava bem, não. Pensa naquele momento que eu estava mal. E eu não estava em pecado, não, estava bem com minha esposa, estava bem com Deus, só que eu não estava legal para conduzir a igreja, para pregar, para estar na frente das reuniões. Eu chamei os meus ao altar e falei assim: eu preciso dar uma parada, preciso sentar um pouquinho para ouvir. Expliquei a situação para eles, foi um choque para eles, né, porque a gente sempre teve esse sistema do pastor forte, esse sistema do pastor impenetrável, o pastor que deu controle de todas as coisas, mas naquele dia eu não estava com controle de nada, eu só queria sentar, ouvir e ser ministrado. Eu não tinha força para ministrar a palavra e eu estava com medo de ministrar algo meu e não do Senhor. Então eu decidi parar, reuni os obreiros, falei com meus irmãos, eles me abraçaram de uma forma tão grande, ali eu vi que tinha um grupo de pessoas do meu lado me apoiando. Para resumir a conversa aqui, eu fiz uma outra reunião quando eu voltei. Eu pedi um mês para eles para ficar sentado, de boa da igreja. Falei assim: vou ficar sentado lá embaixo, quero cultuar, quero sentar do lado da minha esposa no culto, quero cultuar com ela, quero entender o que Deus tem para nós. E passei aquele mês sentado. De lá para cá, irmão, acho que eu prego na igreja uma vez no mês só. Eu não hábito isso aí. Eu vou deixar os obreiros pregar, ministrar, chamar pessoas de fora, amigos. Mas eu fiz uma segunda reunião para falar para eles que eu queria voltar, que eu estava bem, que eu ia voltar a pregar, dirigir os cultos. E eu fiz a pergunta ao contrário agora. Falei: vocês estão bem? Irmãos, eu descobri que 4 obreiros da igreja estavam com problema. Deus dividiu no altar comigo. Problema conjugal, problema de esposa com depressão em casa, crise de ansiedade, por causa de um posicionamento do líder, de entender que ele não é um super-homem, um super-herói, e conseguir alcançar o coração dos liderados que estavam forçando uma situação para poder manter uma aparência que está bem. Então volto a perguntar, irmãos, quem tem ministrado o nosso coração? O Senhor nos deu uma palavra essa madrugada, até coloquei no grupo do Comeiro, tudo que se
deve guardar, não guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então eu queria deixar essa palavra para o pastor Márcio fazer uma oração, para que nós aqui, pastores, as autoridades presentes, eu não vou perguntar quem quer não, porque eu queria que todos os pastores de igreja viessem aqui na frente aqui, para a gente fazer uma oração juntos aqui no altar. Pastor de igreja, os pastores, lideranças de igreja, vem aqui na frente aqui, para a gente poder fazer uma oração juntos, pedir para o Ministério do Louvor para levar o cântico, pedir para o pastor Márcio fazer essa equipe mesmo com amigos, temos que conversar, temos que ter alguém para ministrar o nosso coração, para pedir um conselho, porque bom, eu vou chamar Jesus de bom, eu falo, não, bom, eu não. Bom é o Pai. Pois se nem Jesus quer esse tipo, por que nós queremos esse tipo? Somos bons. Não, nós precisamos de ajuda, de amigos, de parceiros. Então, nesse momento aqui, eu creio que não é à toa, nada é por acaso. O Senhor não trouxe o pastor Márcio lá de Mongaguá para ministrar essa palavra, para a gente sair aqui sem entender essa revelação. Tenha uma mesa para você abrir o teu coração e ser ministrado. Amém? Você tem que ter coragem, né? Para chegar diante dos líderes, dizer que precisa de ajuda. Recentemente nós tínhamos um amigo, pastor, descansa no Senhor. E quando chegou o nosso conhecimento, ele morreu de câncer. Ele tinha câncer, a esposa dele disse, debaixo da unha, debaixo das axilas, e não falou nada para mim. Precisamos uns dos outros. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor. Senhor, nós não somos nada sem Ti. Caia por terra, Senhor, nessa noite, Senhor, tudo eu. Senhor, caia por terra nessa noite, Senhor, todo aquele sentimento da autoconfiança, Pai. Pai, somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, nós, Senhor, nessa noite pedimos a Tua misericórdia, Senhor, a Tua graça e misericórdia, Senhor, que possa caminhar conosco todos os dias, Senhor. Senhor, eu sei que a luta não tem sido fácil. Senhor, estamos falando aqui, Senhor, de pastores, líderes, Senhor, tem família, Senhor, ministérios, casa de recuperação, há uma comunidade, há uma grande responsabilidade sobre nossas vidas. E isso cansa, Pai. São coisas que às vezes vão trazer um cansaço, uma fadiga aos corações. Mas o mais importante, Pai, é que possamos encontrar pessoas que nós tenhamos a confiança de abrir o nosso coração e dizer: amigo, eu preciso conversar, amigo, eu preciso que alguém me ouça. São momentos, Senhor, que nós temos que aprender a viver, porque somos dependentes uns dos outros, Senhor. Eis aqui teu servo, olha aqui tua igreja, clamando, Senhor, deixando no altar, Pai. Pai, nós estamos deixando aqui no altar, Senhor, esse peso, essa vontade de desistir, de parar, Senhor. Quantas vezes essa vontade bate no nosso coração? Quantas vezes, Senhor, movido por momentos de luta, de adversidade, o inimigo se aproveita e o roubador de pensamento e o desejo de não permanecer, talvez procurar uma igreja, congregar, sentar no último banco, não me identificar com o chamado que eu tenho. Não, o Senhor te chamou para fazer a diferença. O Senhor te chamou para você não ser vencedor, mas Ele te chamou para você ser mais do que vencedor. Por isso, Senhor, fortalece teus filhos, Senhor, dê força, Senhor, para que nós possamos caminhar um pouco mais. Não estamos falando, Senhor, aquela força que vamos ter até o final do ano, mas um pouco mais. Que esse pouco mais, Senhor, seja todo dia pedir a Tua presença, Senhor. Como diz Moisés: se não fores conosco, não nos faça arredar o pé daqui. Muito obrigado pela vida do pastor Ivan, presidente do Comei, juntamente com a sua equipe, juntamente com os pastores aqui de Itanhaém, pastores de Mongaguá, Peruíbe, enfim, Pai, todas as instituições que estiverem, Senhor, levando o Teu nome, representando o Evangelho, Pai, que o Senhor seja esse braço forte, Pai, porque em nós não há força nenhuma, a nossa força vem de Ti, a nossa força vem de Ti. O meu socorro, ele vem do Senhor, o Teu socorro, ele vem do Senhor. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Amém?